Imagine uma partida de xadrez global, onde cada movimento pode desencadear consequências catastróficas. Ao norte do Golfo Pérsico, em uma extensão arenosa e aparentemente inexpressiva, esconde-se um dos maiores arsenais de combustível fóssil do planeta. Estamos falando de uma região que abriga reservas tão vastas que, se você piscar, vai perder a jogada. E mais, com a tensão constante entre os ICIUA e o Irã, a coisa fica para lá de explosiva. E aí vem a pergunta: quem vai controlar essa riqueza? Esse tabuleiro de xadrez é um cenário onde cada peça representa não só entidades políticas, mas uma batalha por domínio econômico e influência internacional. E é aí que a coisa esquenta. Porque quando se trata de hidrocarbonetos, é quase como ouro negro. Quem controla essas reservas tem nas mãos um bilhete para a dominância global. E isso não é exagero. Os documentos, as histórias, as operações secretas que acontecem por trás dessa cortina de areia são de deixar qualquer espião de queixo caído. A região tem tudo para ser o cenário de uma novela dramática, com enredos secretos, alianças inesperadas e traições. As injeções milionárias para apoiar regimes instáveis? Ah, isso é só a ponta do iceberg. E acredite, iceberg por aqui derrete rápido. Mas, se você acha que os Escuewa são os únicos interessados nesse cenário, espere até ouvir o resto. Vamos falar de potências emergentes que também têm seus olhos brilhando por ali. Países que, quem diria, estão jogando xadrez com os grandes. A China, por exemplo, tem expandido sua influência na região como quem não quer nada, mas quer tudo. Investimentos silenciosos, acordos discretos. E sabe o que é mais assustador? É que isso tudo se desenrola debaixo do nosso nariz e ninguém fala sobre isso. Mas voltando à tensão principal, o que move esse confronto constante entre o Irã e os ICIUs não é apenas um jogo de poder, mas uma necessidade desesperada de controle sobre recursos que são a chave para mover o planeta. E cada passo em falso nesse cenário pode ter consequências devastadoras. Pensa comigo, como seria o mundo sem o petróleo do Golfo Pérsico? Difícil imaginar, né? O preço do barril pode despencar ou explodir, transformando a economia global em questão de horas. E enquanto isso, acordos são assinados, contratos secretos são feitos e, a Guerra Fria energética continua. E quem mais entra na jogada? A Europa também tem seus interesses na região. O medo de uma escassez energética é real. Então, o que fazer? Tratar com um, ignorar o outro, ou tentar mediar esse imbróglio? Nesse ponto, você deve estar pensando: e o que isso significa para nós? Como isso tudo afeta a vida real das pessoas comuns? Bem, meu amigo, isso significa tudo. A economia da sua cidadezinha pode ser influenciada por uma decisão tomada a oceanos de distância. Seu combustível, sua eletricidade, até mesmo o pão na sua mesa são parte dessa complexa equação. E só para adicionar mais lenha na fogueira, ainda temos impostos ridículos sobre combustíveis e energias alternativas que precisam competir com gigantes do petróleo. A realidade é que nossa dependência de combustíveis fósseis nos mantém ligados a essa teia geopolítica, onde cada fio puxa um impacto direto na nossa rotina. E no meio disso está o poder destrutivo que essas reservas carregam, não só falando em termos de potencial para guerras, mas seu impacto ambiental. E aí, onde ficam as discussões sobre energia renovável? Será que há uma luz no fim do túnel? Ou estamos apenas vivendo um ciclo interminável de conflitos? Para onde caminhamos? Essa é a pergunta que não quer calar. É curioso perceber como o jogo de poder transforma simples territórios em epicentros de decisões mundiais. Basta olhar para o mapa para ver que a localização estratégica do Golfo Pérsico é, literalmente, um coração pulsante de poder. Quem estiver nesse jogo deve estar preparado para suportar a pressão geopolítica de ter um trunfo nas mãos. A questão essencial é: até quando? Até quando vamos permitir que esse jogo continue a todo vapor? Podemos ouvir os ecos de decisões tomadas atrás de portas fechadas. Muitas vidas já foram impactadas por essas decisões sombrias, silenciosas, mas incrivelmente poderosas. E então, o que vem a seguir? Estamos em um momento crítico, onde o futuro dessa região e do mundo será decidido. E você, o que acha disso tudo? Qual seria a sua jogada nesse tabuleiro complicado? Aproveite que você está por aqui. Agora vamos juntos em uma viagem no tempo.
para entender como tudo isso começou. Voltamos para a década de 1950. Sim, a época de ouro do rock and roll. Mas enquanto as pessoas estavam dançando, outra dança, a dos bastidores do petróleo, estava em alta no Golfo Pérsico. Imagine as companhias petrolíferas americanas chegando em terras do Oriente Médio como quem chega numa festa exclusiva. E aí elas fincam a bandeira. Esse ouro negro é nosso. Mas quem poderia prever a bagunça que isso causaria? Quer um exemplo de trama digna de filme? Em 1953, o governo democrático do Irã foi derrubado. E adivinhe por quê? Controle do petróleo. E você pensa, o que um golpe de Estado tem a ver com petróleo? Tudo. Um líder democraticamente eleito pensou: ei, por que não nacionalizamos nosso petróleo para que nosso povo realmente se beneficie? Má ideia. Para quem não queria dividir o bolo, claro. E aí veio o golpe, apoiado por potências ocidentais. E não para por aí. Vamos cruzar o oceano até os tempos modernos. Lembra da Primavera Árabe? A repercussão foi enorme, mas nem todo mundo percebeu como isso impactou a indústria de energia. Era como uma dança das cadeiras. Regimes caíam, preços do petróleo subiam e desciam. Grandes produtores como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos tinham muito em jogo e cada notícia de protesto ou mudança de poder podia mexer com todo esse tabuleiro. E então, a gente tem o boom do shale nos Estados Unidos. A tecnologia avançou e deram de cara com uma lufada de nova energia doméstica. Isso alterou a balança energética mundial de um jeito que poucos viram vindo. Imagina ter uma produção crescente em casa, enquanto todo mundo ainda dependia das importações do Golfo. Isso reduziu um pouco a pressão sobre o petróleo do Oriente Médio. Mas será que isso foi suficiente para mudar o jogo inteiro? Ou apenas a posição de algumas peças? Quer ver como isso afeta o dia a dia de alguém de verdade? Imagine um motorista de táxi em Londres esperando para encher o tanque de gasolina. Uma notícia chega sobre tensões no Golfo e, de repente, o preço dispara. O que era para ser só mais um dia vira um pesadelo. E o que se faz com isso? Por trás de uma coisa simples, como encher o tanque, roda toda essa intriga. E a situação continua a evoluir. À medida que o mundo se move em direção a energias mais limpas, surge um novo dilema. Como essas nações, que por tanto tempo dependeram da exportação de petróleo, vão se adaptar? Será que veremos projetos ambiciosos de energia solar e eólica brotando nesses desertos tão ricos em petróleo? E o futuro das relações diplomáticas, como será afetado por essa transição? São perguntas que continuam sem uma resposta clara. Mas, e os ambientalistas a essas alturas? Eles devem estar preocupados, né? Veja bem, enquanto o céu de algumas cidades fica mais azul com a promessa de menos dependência dos combustíveis fósseis, a transição também traz uma incerteza econômica. Para muitas regiões dependentes do petróleo, o que vai acontecer quando as torneiras pararem de jorrar barrels e mais barrels de dinheiro fácil? E é assim que vamos fechando esse ciclo, com uma nova era à espreita. Uma onde a responsabilidade ambiental talvez possa curvar o caminho que nossas economias trilham. Quem sabe o que virá a seguir? Ajustar esse equilíbrio delicado ainda parece um quebra-cabeça impossível. Mas talvez, as próximas gerações possam ter uma jogada inédita. E aí, qual será a próxima fase dessa história? O que realmente será mais valioso? O ouro negro ou um futuro verde e sustentável? Se gostou, se inscreve no canal e ativa o sininho.